Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 58º episódio, ou episódio 58 da Rural Ventures. Rural Ventures, para quem não sabe ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs, VCs, todos focados no agronegócio. Não podemos esquecer que esse podcast é um oferecimento de Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, como vocês podem ver, não tem ninguém ao meu lado, mas eu e o Kieran Gartland, Mudou de lugar. Hoje nós resolvemos fazer o seriado Origens, ou seja, como que nós chegamos aqui, né, Kieran? Onde tudo começou e como que a gente chegou até aqui, né? 58. 58, a gente falou, cara, vamos conversar um pouquinho, porque às vezes tem muita gente que não entende como que o Kieran veio parar aqui, como que eu vim parar aqui. E como que foi a nossa carreira para trás, principalmente, né, Kieran? Acho que vale lembrar aqui que todos nós viemos do mercado e também explicar um pouquinho o que é Yield Lab, o que é Rural Ventures. É um mercado novo para todo mundo que a gente está tentando desbravar aqui junto com vocês, e também acho que vale a gente explicar e contextualizar como que nasceu. E um pouco sobre Venture Capital, né? Que ainda é novo no Brasil, sobre Agritechs, tudo isso é desafios, né? Tem muitos desafios, né? E aí, Kieran, para o pessoal entender quem é o Kieran Gartland que está aqui hoje. Bom, vamos começar no começo, né? Sou irlandês, nasci numa fazenda pequena lá na Irlanda de gado de leite e sabia desde pequeno que não queria ser fazendeiro, né? Que era muito duro lá, muito frio. Muito frio, né? Trabalho muito manual. Hoje mudou um pouquinho, né? Eles têm robôs para fazer ordenha, mas naquela época era tudo manual. E então resolvi estudar, fui para a faculdade, estudei matemática e economia, depois fiz mestrado em econometria. Só que não tinha emprego, né? Como a Irlanda naquela época, era no final dos anos 80, era uma economia baseada em agricultura, né? Não tinha setor financeiro. E foi obrigado a emigrar, né? Sair da Irlanda. Morei em Londres, não gostei. Morei em Nova York 1 ano, não gostei também. Fui para Paris e gostei um pouco mais, mas eu fiquei quase 3 anos. E depois recebi um convite para viajar pelo mundo, né? Fazer aquela mochilão, né? Mochilão. Aí eu saí de Paris, foi no começo de 94. Fiz 1 ano de viagens lá pelo mundo. Foi o ano da Copa, né? Do Brasil, foi campeão. E inicialmente o Brasil nem estava no roteiro. Eu estava na Argentina, depois ia voltar para a Europa. E quando eu estava lá na Argentina, todo mundo falou, vai para o Brasil, é festa, né? Tem o Copa, todo mundo estava comemorando. Foi em julho, agosto, né, daquele ano. E também tinha lançado o Plano Real. Então, essa foi a diferença. Eu fui para conhecer o país, né, para curtir um pouco. Mas eu fiquei por causa do Plano Real, porque abriu o mercado, né? Foi naquela época. E foi um acidente também que eu fiquei, porque minha mochila foi roubada, né? No ônibus para Salvador. Quando eu cheguei lá, estava sem nada. E eu voltei para São Paulo para arrumar os documentos, tudo isso. E durante esse intervalo, eu resolvi dar aula de inglês. Como eu não falava português, eles me colocaram dentro de um banco para dar aula para os executivos, né? O CEO, para ter conversação. E os caras gostarem, eles falaram, por que você não trabalha aqui, né, com a gente? Porque o mercado abriu, eles precisavam fazer relatório em inglês. Eu falei, não, você tem, né, mestrado em econometria, você escreve em inglês, então você entra no nosso departamento de Equity Research escrevendo sobre, por acaso, o mercado de commodities. Então, comecei minha carreira. Aí... Por acaso não, né? A gente só exporta commodities. Não, exatamente, então mas foi para mim foi legal, porque eu comecei a escrever sobre agricultura, né? Porque foi os commodities agrícolas que tinham relevância para mim. Não queria ser produtor ou fazendeiro, mas eu gostava do setor. Da parte técnica, né? Aí eu fiquei no banco 4 anos, o banco foi Geral de Comércio, foi comprado pelo Santander, fiquei até 98, quando eles mandaram todo mundo embora, tinha aquela crise, né, da Rússia. Sim. E depois quase voltei para a Irlanda, porque foi na época que a Irlanda estava o Celtic Tiger, né, que era tinha um boom lá de economia, estava crescendo 10% por ano.
E uma semana antes de voltar, um amigo me ligou e falou, a gente tem uma vaga aqui para um repórter na área de commodities, você topa? Eu falei, como que é? Não sou jornalista, mas parecia interessante. Eu falei, não, você tem que ir lá nas fazendas, fazer matéria sobre o que está acontecendo no campo. Não é muito diferente do que você fazia lá no banco, só que hoje você vai poder ir lá e visitar os fazendeiros e conversar e descobrir o que está acontecendo. Então eu falei, legal, então topei, entrei, foi pelo o Dow Jones, né, a agência. Legal. Trabalhei vários anos no Dow Jones, depois eu mudei para outro que era DTN, que era mais focada em grãos, especificamente. Legal. E depois estava em Chicago, acho que foi 2007. Conheci um brasileiro, por acaso, lá em Chicago, num evento, e ele estava abrindo o escritório da Bolsa de Chicago em São Paulo. E, por acaso, ele conhecia, ele falou, quando eu falo meu nome, ele falou, eu leio sempre seus matérias sobre... E ele falou, a gente está procurando alguém para liderar esse parte de commodities dentro da Bolsa de Chicago em São Paulo. Você tem interesse? Aí eu falei, tudo bem, mas foi... bem na hora daquela crise lá do Lehman Brothers. Aí demorou mais 1 ano e meio para eles me contratarem. 1 ano e meio o processo de contratação? Sim, foi. Eles até me ofereceram um emprego, mas depois ficou 1 ano e meio, a posição foi congelada por causa da crise. Aí 1 ano e meio depois eu fui contratado, eu entrei na Bolsa. Então, fiquei lá... quase 10 anos, né, na Bolsa, 7 anos no Brasil e 3 em Chicago. Em 2016 eu fui para Chicago para trabalhar na parte de Ventures. Legal. E nesse período, né, eu fiquei mais exposto aos startups, principalmente na América Latina. E o foco era mais marketplace, né, então eu conheci alguns startups, o Grão Direto, a Green Market na Argentina. E durante esse tempo eu conheci o do Yealab, né? Então esse foi a conexão entre a origem. O Yealab foi o primeiro investidor no Agri-Market em 2017. Foi o primeiro investimento. Lá que você conheceu eles? Eu conheci eles lá na Argentina. Foi numa visita da Bolsa para conhecer o Agri-Market, porque a gente gostou da tecnologia. E não deu certo o investimento pela Bolsa, mas eu conheci o Yealab. Eles estavam procurando alguém para o Brasil. E naquela época, minha esposa, que é brasileira, não gostou muito do frio lá, terceiro inverno lá do Chicago. Ela falou, não aguenta mais. E eles me ofereceram posição de ser partner, né, no Yealab Latam. Aí eu aceitei. Então, eu voltei para o Brasil, foi no começo de 2019. Aí abrimos o escritório aqui. Legal. Então, hoje você é Managing Partner da Yealab Latam. Isso. Que... Vamos contar um pouquinho, pessoal, como que nasceu a Yealab, porque a Yealab é um dos principais VCs do mundo focado em agritech, né? A gente falaria que a gente é a única que tem presença em todos os continentes, né? Global, então, a gente tem um networking, né? Uma rede de investidores, fundos, startups, mais que 80 startups investidos pelo mundo. E cada região tem seu fundo independente, né? Próprio. A ligação é que a gente divide insights, né, tendências, inteligência de mercado, a gente ajuda os startups pular para outro continente, faz o soft landing, tudo isso é importante. E pela conexão com os venture capital, os fundos nesses outros países também ajuda nos follow-ons, né? Então, isso é importante, todo esse relacionamento com outros fundos que não são do agro, isso é importante. Mas o Yealab nasceu em 2013, 2014, dentro de um outro fundo mais generalista, que chama Cultivation Capital. E a ideia era de criar uma coisa só focada em agro, que é poder ajudar o startup com coisas mais básicas, né? No começo, o startup, ele precisa muita ajuda, né? Senão não sobrevive. Então, a ideia era isso, foi o pessoal do Cultivation Capital, junto com algumas pessoas do Monsanto Ventures, John Deere, outras pessoas que conheceu agro e alguns que conheceu Venture Capital. Então, a gente juntou e criou um fundo focado em técnica com a parte operacional. Exatamente, porque os dois são importantes, porque são mundos bem diferentes e tem pessoas que conhecem muito bem o agro, mas não conhecem o Venture e vice-versa. Então, tinha que ter junção, uma né, conexão ali, né, para criar. Senão não ia rolar. E aí nasceu em St. Louis, então, em 2013, e aí a
a filial, vamos dizer assim, a junção Latam, ela nasceu quando, especificamente? Latam nasceu em 2017, Europa nasceu antes, acho que foi em 2016. Legal. Então a ideia era que a gente tinha investidores que eram de multinacionais, e a gente viu que esse mundo do agro é multinacional, né? É internacional. Então a ideia era de ter presença em cada região que tinha uma forte ligação com a agro, ou tinha capacidade de gerar novas tecnologias. Então a importância era isso, de gerar essa rede de fundos ligados assim com inteligência. Então, um ecossistema pujante tanto de produção como também de tecnologia, né? Sim, sim. Então, essa era a ideia e deu muito certo, né? Porque a gente conseguiu lançar na Europa em 2016, a América Latina em 2017, a Ásia em 2019. A África não aconteceu por causa da pandemia, né? Foi 2020 que ia acontecer, mas por causa da pandemia ainda não abrimos lá, mas temos planos lá para talvez o ano que vem. E hoje o Yield Lab Latam tem quantos investimentos na América Latina? Tem quantas pessoas trabalhando nessa vertical Latam? Então, a gente começou o nosso modelo também um pouco diferente, porque a gente sempre começa com um fundo pequeno de aceleração. Sim. E a ideia disso é de criar uma base de investidores estratégicos, né, que vão com cheque pequeno para conhecer o Venture Capital. Normalmente é o primeiro investimento deles em Venture. E a gente cria esse modelo para testar, mapear o mercado. E depois, quando a gente conhece todo o mercado, os startups, os investidores, parceiros, a gente monta um fundo um pouco maior. Sim. Até hoje, a gente investiu em 19 startups na América Latina, em 7 países. Temos escritórios em 4 países, né? Argentina, Brasil, México e Chile. Vamos abrir também em Colômbia esse ano. E somos, acho que, em 12 pessoas. E qual você está no segundo fundo da América Latina ou é o primeiro? É terceiro fundo, porque na verdade o modelo é criar um primeiro pequeno e depois um segundo maior, mas por causa da pandemia também a gente tinha que mudar um pouco isso. Em 2020 a gente montou um segundo pequeno fundo para replicar o primeiro, só que com investimentos maiores, ticket maiores e o período de investimento de 1 ano, em vez de 3 anos. Sim. Então, esse mudou. Então, a gente montou 2 fundos que, mais ou menos, entre os dois, deu $7 milhões. Legal. E esse terceiro agora que a gente está montando é de $50 milhões. 50 milhões de dólares. E a diferença, basicamente, a gente vai começar investindo na fase seed, na rodada seed. Sim. Mas a gente vai ter como fazer follow-ons. Nos primeiros fundos pequenos, a gente investiu uma vez e só. Acabou, né? O cheque era... Como o fundo era menor, o cheque foi suficiente para entrar. Suficiente, não tinha reserva para fazer follow-on. Agora, com fundo maior, a gente mais ou menos investiu 40% no primeiro investimento e 60% é reserva para fazer follow-ons nesses startups. E esse fundo de 50 milhões que vocês estão captando agora, ele é um fundo focado para empresas ou para pessoas físicas também? Então, a gente usa a base de investidores que a gente tinha dos primeiros 2 fundos, né? São, na maioria, produtores, são famílias que são donos de revendas, empresas de insumos, family office, e são pessoas que são muito ligadas ao agro, não com venture capital. O segundo fundo, normalmente, a gente usa essa base e eles acabam reinvestindo no novo fundo e agrega com eles mais investidores mais profissionais, mais institucionais, né? O âncora desse fundo é o BID, né? O Banco Interamericano. Temos novidades agora para anunciar nos próximos dias de novos investidores grandes que vão entrar. Então, a ideia é isso, de você ter a base em cada país relevante dentro da região, de investidores que podem ajudar de uma forma prática esses startups, e depois ter o investidor grande, né, institucional, que complementa isso com um cheque maior e poder ter mais dinheiro para investir nos startups. Mas para as pessoas que estão nos escutando aqui agora, que falam assim, cara, eu tenho um family office, ou eu tenho capital próprio, esse cara, ele se encaixa para ser um investidor da Lab Latam hoje? Sim, sim. A gente ainda está aberta para... a gente criou um outro modelo que seria de feeder fund, né? A gente tem em cada país também que a gente criou um veículo que capta com investidores menores, e esse veículo, ele investe no fundo offshore, no Cayman. Então, a gente tem esse canal ainda aberto para investidores estratégicos ou menores, né, que não têm um cheque tão grande. O mínimo é R$1 milhão em 5 anos, né? Então não é tudo de uma vez.
E enquanto o veículo lá fora é o mínimo $1 milhão. Então, esse facilita, né, pessoas que não conhecem, talvez tenham o dinheiro, mas não querem apostar numa coisa que eles não entendem ainda, né? E é uma coisa nova, né? Que, Sim, assim, então. acho que por mais que a gente esteja falando aí que é 10 anos, mas ele realmente ficou na boca e nas mídias aí nos últimos 3 anos, né? E ainda você não vê tanto sucesso, né? Se você tiver mais startups com saídas, virando unicórnios, né? Tudo isso, mas por enquanto estamos na fase de o que a gente chama de harvesting, né? A gente já plantou a semente, agora está crescendo, não está pronto ainda para colheita, mas daqui a pouco vai. Então, nesse hora é muito mais fácil fazer o fundraising, porque pode mostrar, esse investimento aqui deu retorno, então... E assim, para ser bem sincero, né? Se a gente for falar de mercado de agritech, né? A gente está embrionário ainda, né? As empresas estão começando a aprender agora, o negócio está começando a pegar exatamente. agora. Né? Até o próprio venture capital e ecossistema de startups está muito novo no Brasil, né? Porque o Brasil, tradicionalmente, tinha uma economia crescente, sempre muito forte, atraindo multinacionais depois de 94, né? Quando abriu. E sempre tinha emprego, né? Ou também o Estado, né? Você, talvez na sua época, não sei, você pensa em entrar, fazer concurso, né? Depois mudou para trabalhar com multinacional, banco. E hoje o sonho da nova geração, né? Fala com os amigos dos meus filhos, né? Eles falam, nossa, seu pai é venture capital, eu quero, né, ter um startup. Então é a coisa, o brilho dos olhos, né, dos jovens é isso, ter seu próprio negócio. É ser empreendedor, né? Teve uma matéria que saiu agora aí falando do emprego dessa nova geração e Brasil, a nova geração quer ser businessman, quer ser empreendedor. Sim, eles não querem trabalhar para alguém, eles não querem ter esse rigidez, né, de ter um trabalho e, né, horário. Então, assim, vamos só para finalizar aquele assunto. Então, o cara que tiver interesse em fazer qualquer investimento junto aí do Lab Latam, ele pode contactar você direto no LinkedIn e falar sobre esse modelo de... Porque, gente, só para deixar claro, a EduLab ela é um fundo baseado lá fora, né? Então, é no Cayman. A gente não tem risco país, né? A gente cria um fundo que fica no Cayman, onde toda parte regulatória é bem definido, dolarizado, então a gente não tem o risco de câmbio local, né, de cada país que a gente opera. Então, dessa forma, ele fica com um hedge, né, de o risco país, câmbio, tudo isso regulatório. Então, essa é a diferença. Né? E por outro lado também, você não vai encontrar essa oportunidade em nenhuma prateleira, né? Ele é um fundo que é fechado, exclusivo para pessoas que são oferecidas esse negócio. Então, se você tiver algum interesse, vai trocar uma ideia com o Kiran vai validar e vai ver se procede, né? Vamos dizer assim. E é diferente do que a maioria das pessoas, eles começam investindo diretamente como anjo num startup. Aí eu sempre falo, esse é muito arriscado. Pode, que nem jogar na loteria, porque primeiro você não tem visibilidade sobre o mercado. Você está apostando em alguém que você conhece por acaso, né? Mas você não sabe se ele tem concorrência, qual é o tamanho do mercado. Você pode gostar da tese do empreendedor, mas você não tem como avaliar a condição de mercado. E a principal coisa que você não consegue avaliar é a capacidade de ele fazer captação mais para frente com fundos que não são do agro. Então, esse é a parte mais difícil, né? Sim. Porque a maioria dos startups, eles morrem por causa de falta de dinheiro, né? Eles não chegam no break-even e depois eles têm que captar, mas não sabem captar porque eles não sabem convencer um fundo que não é do agro que esse modelo vai, né, crescer. Você tocou num ponto importante. Até agora a gente falou da forma que as pessoas podem investir na EduLab para investir, consequentemente, participar de alguma startup, né? Uhum. Quando uma startup ela é investida pela EduLab, como que funciona o processo de go-to-market dessa empresa? Qual que é a atuação da EduLab dentro da startup? Sim. Bom, primeiro a gente só investe em startups que já têm alguns clientes, né? Produto... Sim. Product Market Fit normalmente não é 100%, né? Mas eles têm pelo menos algum engajamento com o mercado. E nossa due diligence, basicamente falando com os clientes que ele tem. Porque se o cliente convence a gente que essa solução tem algum valor, aí a gente só precisa avaliar qual é o tamanho desse mercado. Se aquela cliente representa o mercado ou se ele é um early adopter, se ele é o caso, né, a parte. Mas esse
facilita bastante. A gente não precisa tanto avaliar aquele produto, né? Eu sempre falo para os corporate ventures, né? Eles perguntam sobre, mas vocês não são experts nessa área. Eu falo, a gente não precisa, a gente não vai ser cliente nunca do startup. Então, a gente não precisa saber como funciona aquele produto, né? A gente precisa saber que alguém gosta e está usando e está validando. Então, para a gente, não é a tecnologia que importa. A venda está sendo orgânica, na verdade, verdade, a gente precisa ver o modelo de negócio. Se faz sentido, se ele consegue vender fácil e o mercado é grande, então a gente sabe que ele vai poder crescer de uma forma fácil, né? E o founder, né? O founder é importante, né? Então, a gente avalia primeiro a tese, né? Se aquele produto é um nice to have ou need to have, se é um problema crítico que ele está resolvendo, uma coisa que é diferença entre uma vitamina e remédio, né? Então, a gente precisa que seja um remédio para resolver algum dor. Sim. Segundo é o empreendedor, se ele tem capacidade e se ele conhece esse mercado, porque muitas vezes ele conhece o produto, não conhece o cliente. Então, isso é importante, porque se ele não conhece o cliente, ele não tem como chegar no cliente. Então, esse é o segundo risco. Terceiro é o tamanho do mercado, né? Pode ser uma coisa muito focada, pequena, muito nichado, que tudo bem, às vezes esse pode crescer para outros mercados paralelos. E o quarto, que é o mais importante, é a parte de fundraising, de capital, né? O risco de capital é que ele vai acabar o dinheiro antes de ele chegar no break-even e ele não consegue captar mais dinheiro. Então, essa é a parte que a gente mais ajuda a preparar para a próxima rodada. Então, o dia depois que o nosso investimento, a gente já começa a fazer o roadmap de como ele vai fazer para chegar na próxima rodada, planejar tudo isso, planejar quem vai ser os próximos investidores, já começa a fazer relacionamento. Então, esse é um trabalho que o anjo não consegue fazer isso. E se ele não faz isso, o risco é ele estar cada vez mais colocando mais dinheiro, porque ele vai ter um relacionamento com o empreendedor pessoal, ele vai querer ajudar, o cara está quebrando, ele vai pedindo mais dinheiro. E aí você é um saco sem fundo, né? Aí o anjo virou sócio do negócio. Virou sócio e ele é dono de uma coisa que não vale nada no final, porque uma vez que você dilui o founder, né, com um anjo, aí o investidor profissional não entra mais. E esse é um ponto que é importante, né? Quando o Venture Capital olha para a startup, ele olha principalmente como está o cap table, quanto está diluído o founder. Então, esse trabalho que vocês fazem é super importante, né? Ele olha os termos, né? Então, esse eu não falei. A parte de captação não é só planejar, mas também ver o cap table, ver a diluição, planejar como que esse vai ficar na próxima rodada, se esse vai ser um red flag, né? Alerta para os próximos investidores. Ver quem está no cap table que não está agregando valor, tentar remanejar isso e... está todo mundo alinhado, né? A gente sempre fala com os outros investidores no cap table antes de entrar também para ver se tem consenso, né? Tem fit, né? Sem fit, se tem um relacionamento, se a gente pode trabalhar junto ou não. E se não tem, esse é um outro ponto que é negativo, né? Para outro investidor entrar. Né? Esse é um ponto que vai acabar atrapalhando. Toma cuidado com quem você deixa no seu cap table, né? Para os startups que no começo talvez eles não sabem, mas pode trazer problemas mais para frente, né? Sem dúvida. E hoje vocês estão com 19 investidas dentro da América Latina, bastante diversificado. Como que está hoje? Hoje temos em 7 países, né? 5 investidos no Brasil. O primeiro investimento foi em 2019, logo que eu abri aqui. Foi na Terra Magna, né, que foi bem acertado. Então, a gente fala que a gente entrou no momento certo, porque estava acontecendo uma mudança nesse mundo de AgTech, que eu gosto de chamar de AgTech 1.0, que era mais agronômico, né, que era um modelo americano que olhava dentro da porteira para ajudar o produtor fazer uma gestão mais eficiente, né, diminuindo o custo, aumentando a produtividade. E no Brasil, esse modelo não deu muito certo, porque o Brasil não tinha tanto problema o cara não precisava chegar em 100% de eficiência, porque ele podia sempre crescer, né? Comprar mais terra, expandir. E o dor principal aqui era sempre acesso ao capital. Porque juros altos, você está concorrendo com renda fixa, que hoje é mais ainda. Mas a gente identificou que com todos esses dados, né? Visibilidade, tecnologia remota, né, de satélite, você consegue diminuir ou pelo menos mensurar o risco do produtor que antes você não podia. Então, essa foi a diferença. A Terra Magna tinha uma solução
né, perfeito para isso, que era usar dados para gerenciar o risco e deixar essa parte de captação, né, para o produtor pequeno e médio mais eficiente, onde ele pagava o custo real daquela risco, não um spread que cobria todas as possibilidades de risco que os bancos usam, né, mais ou menos isso. Sim. E a Terra Magna é um case legal porque ela teve que se adaptar bastante no mercado. Sim, né? Primeiro porque o time era muito técnico, né? Eles Sim. não conheciam o agro, então a gente tinha bastante trabalho para ajudar eles na tese do agro. Segundo que eu acho que o modelo a gente gostou porque era bem escalável, né? Não tinha capital intensivo, não tinha hardware, então esse era bom. E tinha uma margem muito alta, né? Porque o custo era baixo comparado com o que eles podiam cobrar, né? Sim. Então, eles escalarem rápido e a gente conseguiu testar a nossa case, que era de ajudar eles a chegar num Série A, captando com fundos que não são do agro. E eles conseguiram o investidor, o SoftBank, né? Que é o maior fundo de VC no mundo. E esse foi o primeiro investimento no agro no mundo do SoftBank. Então, esse foi um grande case, porque comprovou que tinha uma oportunidade no agro no Brasil que não tinha lá nos Estados Unidos ou na Europa ou qualquer outro lugar, que era fintech com ag, ou agri-fintech. Agri-fintech. Né? Porque você tinha um modelo que o VC gosta, que é fintech, que é muito escalável, e você tinha um mercado muito grande, que era o agro, muito deficiente, né, em capital e em processo, como captar, como financiar isso, e crescente. Então, todos os ingredientes casou e caras completamente competentes, né? Sim, o Bernardo Thelma, né? São pessoas diferenciadas. Então, esse foi casou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Não, e é legal que você comentou que vocês fazem esse scale-up interno, né? Desde o momento que o cara nasce, né? Então, acho que para startup que está começando agora, ter um VC que faz com que... a gente tem um programa que chama Scale Up, né? A gente tem um time que só foca nisso, que cuida do portfólio depois do investimento, né? Tem uma equipe que procura o melhor startup. Sim. Depois a gente tem um time que prepara aquela melhor startup que já está investido para a próxima rodada, para apresentar para os outros fundos. Tudo isso é um trabalho constante. Né? Sim, escolhe o carro e depois turbina, né? Não, muito bom, cara, muito bom, Kina. E hoje a gente tem alguns planos, teve alguns planos aí que foram apresentados da YieldLab para o futuro, né? Acho que tem muita novidade vindo aí. Acho que você comentou agora, tem alguns investidores aí no pipe que estão chegando, né? E o que você acha do setor de agritech no Brasil? Como que você está enxergando esse movimento crescente, como a gente até mesmo comentou, de hubs, de empresas nascendo, né? E ainda nascendo num momento que, principalmente para outros mercados, é um frio, né? É um inverno, né? E para a gente pode ser que não seja um inverno, mas é uma maré baixa. Eu né? acho que o Brasil tem várias características que é muito diferente do que lá fora, né? Em termos de agtech. Sim. E talvez por isso a gente não vi tantos unicórnios lá fora, porque o modelo é bem diferente. Sim. Aqui, primeiro, é a capacidade do Brasil no agricultura, né? Todo mundo sabe. O segundo é os problemas não só dentro do porteiro, mas fora. Tem muitas dores e talvez mais fora do porteiro do que dentro. Sim. Em termos de crédito, seguro, marketplace, logística, armazém. Precificação. Tudo, hedge, né? Se você pensa, o produtor ele não pode fazer um hedge, né? Que a gente vem do mercado. É muito difícil porque ele tem o parte logística, ele tem o base, ele tem o câmbio, e tem tantos riscos que... e não está correlado, né, com Chicago. O preço de Chicago não é representativo. Além dos riscos internos da fazenda, ele tem uma batelada de risco externo que ele não consegue controlar. Não consegue. Então, acho que esse é um outro fator que permite que empresas, startups, entrem nesse mercado que não são muito agronômicos, não são agrônomos, né, que veio da Zolk Tech ou Zolk, né. Então, essa é a diferença, que você tem perfis de startups bem diferentes que estão dentro do espaço agro, mas que tem modelos de negócios que são altamente escaláveis e que o fundo de VC, que não é do agro, ele vai gostar daquele modelo, porque ele vê que, né, tem oportunidade. Traz um pouco de
um pouco de previsibilidade para um negócio que hoje, antigamente não existia, né? Sim. E também porque não existia dados, né, Kira? Vamos falar a Não, verdade. tudo resolve em dados e visibilidade, né? Se o valor real dos startups hoje é abrindo esse caixa preta, que era o agro, Sim. mostrando o que tem dentro e gerando valor através dos dados. Então, para vários players dentro do ecossistema. Não é só o produtor, porque o foco antes era como ajudar o produtor. Não. Pode ajudar ele de várias formas, não só parte agronômica, mas também acessando capital, crédito, acessando seguro. E a terceira parte que eu acho que o Brasil tem, que lá fora não tem, é a parte de impacto, né? A parte de mudança climática, a capacidade de gerar pagamentos para serviços ambientais através desses dados também, que hoje você tem uma forma, que nem no crédito você tem uma forma remota, né, de captar dados, qualquer fazenda, não importa se é grande ou pequeno, e você tem como influenciar isso através de talvez crédito ou outras formas de influenciar o produtor de fazer de uma forma diferente, mas compensando ele. Porque se não tem compensa, aí a coisa não anda, né? A gente tem visto várias startups mostrando que os dados ajudam a melhorar a vida do produtor, não só economicamente, mas também como processual internamente na fazenda. Então, acho que a gente está passando por um movimento interessante dentro das agtechs hoje. A gente vê outro investido nosso no Brasil, o Seeds, né, que é um grande exemplo de um startup que criou uma plataforma de fidelidade. Só que o grande valor dentro disso são os dados, são a inteligência de mercado, né? Então, a plataforma, na verdade, ele permite que os clientes, que são grandes multinacionais, que eles conseguem enxergar o produtor final, porque muitas vezes eles não enxergam por causa tem o concessionário, tem a revenda. E hoje, em vez de gastar só em marketing, eles colocam parte disso dentro de um programa de fidelidade, né? Pagando cashback ou pontos. E com esses pontos, esse investimento, eles têm muito retorno de dados, porque eles sabem o que o produtor está comprando, o que ele está vendendo. Depois o Seeds também, ele gerencia a parte de revenda, né? Todo mundo que está recebendo rebates ou alguma bonificação para vendas, ele também está dentro da plataforma do Seeds. Então, hoje o Seeds tem uma base de 100 mil produtores. Ele tem uma base grande de vendedores, né, dentro desse ecossistema. E ele tem uma capacidade agora de usar essa informação para também entrar no parte de crédito. Porque ele vai ter como mensurar o risco de cada produtor, que ele sabe tudo que o produtor está fazendo. Então, tudo por causa da visibilidade e os dados, né? Sim, e ele sabe o que está vendendo em qual região, ele consegue passar essas informações para as empresas para falar, aqui nessa região está vendendo mais esse produto em detrimento ao outro, então acho que... Pode incentivar também, compro esses bioinsumos e vou te dar um rebate maior, um cashback maior, mais pontos. Então você pode, né, influenciar o produtor de várias formas. Né? Muita gente fala, né? Dados é o novo petróleo, né? Então, sim, mas só que tem que saber usar e processar, né? Porque tem que saber processar, senão senão não vira combustível, né? E essa é a grande dificuldade, porque hoje você tem dados de todos os lugares, né? Tem telemetria, satélite, tudo isso. Ainda não foi desenvolvido um processo que vai conseguir usar tudo isso, e esse é o próximo passo, que é a inteligência artificial, que eu acho que vai resolver esse problema de como você absorver todos esses dados e usar, gerar alguma forma de tomar decisões baseadas em todos os dados disponíveis no mercado, que hoje o produtor, né, todo dia ele toma decisões baseadas em muito pouco dado, né, mais sentimento. E é possível ser humano, né, usar todos esses dados de uma forma eficiente, mas hoje com a inteligência artificial não vai demorar para alguém criar um aplicativo, né, um assistente digital para ajudar o produtor diretamente, né? Todo mundo tem celular, todo mundo tem, né, smartphone. Você me fez lembrar de uma matéria que saiu essa semana, que a Bloomberg está saindo com uma inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão no mercado financeiro. Exatamente. Então, a ideia é até muito parecida com o mercado financeiro, né? A gente que viveu no mercado, vi como começou com o Viva Voz, né? O pitch, né? O Open Outcry. Depois mudou para eletrônico, que
era muito mais eficiente, multiplicou Exponencializou, o volume, né? mas demorou, né? Tinha Demorou. resistência para as pessoas lá dentro do pitch para acertar. Mas uma vez que acertou, aí a coisa explodiu. Mas depois o valor real da bolsa era os dados que eles vendiam para os grandes operadores, né? O high frequency e tudo isso. E no agro está acontecendo a mesma coisa. Primeiro está saindo desse parte manual no papel por telefone para a parte eletrônica e depois todos esses dados vão ser cada vez mais valiosos para várias funções, né? Não só agronômicos. Você acha que a próxima fronteira que a gente está procurando aí no agro vai se concentrar em qual vertical? Eu acho que esse do inteligência artificial vai ser tão impactante porque ele vai conseguir absorver todas as informações, gerar a resposta e a decisão certa para o produtor naquele momento. Só que a grande vantagem disso é que toda a cadeia vai ficar sabendo em tempo real qual é a decisão de todo produtor. O que ele vai plantar? O que ele vai usar de inseticida, pesticida? Tudo isso vai facilitar a cadeia porque você vai conseguir, né, você vai trazer previsibilidade para tudo, antecipar tudo isso, porque antes do produtor saber o que ele vai fazer, você vai saber como fornecedor o que você, né, vai precisar vender para ele. O que tá na trend, né? Vai ser a trend. Na verdade, e nem é porque hoje é tudo, vamos vender esse produto para o produtor porque esse eu ganho mais em cima disso. Sim. Não, o algoritmo vai decidir primeiro qual é o melhor produto para aquela praga, né? Depois, quem vai saber também é o cara no ponto aqui que está produzindo. Ele já vai saber que tem que produzir mais disso porque tem uma praga aí que ele tem. Então, tudo, o catalisador é o problema, não é o cara querendo vender uma solução para um problema que não é ideal para aquele problema. Então, é o contrário. O algoritmo vai identificar, não, a gente tem esse problema, qual a melhor forma de resolver? Aí ele vai atrás e identificar todos os produtos e fala, não, esse produto que é mais próximo, então ele precisa usar isso. Então, e de alguma forma, né, Kira, isso vai dar previsibilidade de se você plantou X, vai sair tanto. Sim, Y, mercado, vai impactar o mercado, né? Você vai ter previsibilidade, quanto vai ser produzido. Então, tudo isso, o mercado inteiro vai ser impactado, né? Então, e é muito fácil espalhar isso, porque todo mundo tem smartphone, celular, né? Coloca isso no aplicativo e fala diretamente com o assistente digital, aí vai te falar tudo. WhatsApp, né? Hoje você tava falando com um cara que tem uma startup, ele falou, Rodrigues, hoje se você baixar o aplicativo XYZ e falar, escreve o código assim, assado, o chat GPT já escreve, Então, né? para o produtor esse vai ser muito impactante, porque o produtor, ele sabe produzir, mas ele tem outras decisões que ele não sabe a melhor solução, porque ele não tem todos os dados, né? Ele não tem visibilidade sobre qual seria o melhor produto nesse momento, o melhor preço-benefício, qual o melhor cultivo para plantar. Tudo isso ele está chutando, né? Então... É o que eu estava rodando o Paraná essas semanas para trás aí, e um cara me falou um negócio interessante, falou assim, a grande maioria dos produtores, quem manda é o agrônomo. Sim, o agrônomo o vendedor, revenda, o cara lá, o comercial, né, que vai lá, não, usa esse é fantástico, porque ele talvez está ganhando mais. Semente, você vai aplicar isso, você vai aplicar aquilo, e quem manda é o agrônomo. Sim, então... e muitas vezes não é, o agrônomo tudo bem, mas o vendedor, ele tem outras... tem outras vontades. Outros incentivos. Não, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que a parte técnica da produtividade, não estou dizendo isso para todos os produtores, mas alguns produtores fica a cargo do agrônomo. E não está errado hoje. Total. Não está errado. Mas eu acho que esse vai mudar também, porque se você pensa, o inteligência artificial é perfeito para a parte educacional, né? Para ajudar, ensinar de uma forma muito fácil, né? Ele pode criar programas personalizados para qualquer produtor. Fala, não, se você quer aprender sobre alguma cultiva, ele vai te ensinando de uma forma que você saber absorver de uma forma mais fácil, né? Porque cada um aprende de uma forma diferente, né? Então você acha que a grande revolução vai ser na leitura dos dados e no uso, né? Que nem você falar, a gente descobriu o petróleo, né? Dados estão aí, mas a gente não sabe ainda processar. A inteligência artificial vai processar isso e criar vai transformar o petróleo em gasolina. Em gasolina, né? Uma coisa muito valiosa. Então, que vai rodar, deixar o mercado muito mais eficiente. Legal, muito bom.
E Kieran, me fala aí um pouquinho do que tem para vir aí pela Yield Lab Latam e o que você tem visto aí para o mercado de agritech, de venture capital focado em agritech no Brasil. Sim. Bom, esse novo fundo, nossa ideia é investir em 25 a 30 startups nos próximos 4 anos. Legal. A gente já investiu em 7, então falta uns 20 e poucos aí. Tá rápido, hein? Tá rápido, né? 5 desses eram follow-ons, então esse legal. Já é mais fácil. Show. E a tendência é isso agora, durante esse momento, de investir no seu próprio portfólio ou startups que você já conhece. E a gente investiu em 2 novas, né? The Climate Box, do Uruguai, e outra, Cioma, da Colômbia. Então, a gente investiu em 2 novas, mas a ideia agora é procurar coisas, diversificar pela região, né? Procurar a melhor solução, melhor startup em cada país, que tenha uma coisa diferenciada. Então, sempre mais fácil quando você amplia geograficamente o seu pool, né? Porque no Brasil a gente vê que tem muitas startups, mas no mesmo fase, muita coisa replicada de ideia, né? Não tem tanto coisa original. Mas do outro lado a gente está vendo coisa interessante que são pessoas que veio do mercado para resolver um problema que eles já sentiam na pele, né? Então esse é interessante porque antes a gente via mais o empreendedor saindo da faculdade com ideia, tecnologia, mas sem contatos no mercado e sem conhecer o mercado. E agora é o contrário, a gente está vendo pessoas que já têm 10 anos de experiência no mercado, eles já conhecem quem são os players, né, dentro desse mercado, e eles sabem exatamente qual o problema e eles vão atrás da solução. E aí é mais fácil você buscar a solução para resolver pessoas mais maduras o problema que você conhece, né? E você tocou num ponto que eu acho que é super importante a gente conversar aqui também. Tem muitas empresas no Brasil que estão fazendo a mesma coisa. Então, isso provavelmente nesse inverno, nessa maré baixa, vamos falar assim, né? Sim. Você acha que vai acontecer muito M&A? Sim, a gente está vendo, não necessariamente coisas que estão fazendo a mesma coisa, né? Mas próximas, né? Próximos, né? A gente vê muita solução que não tem mercado, mas ele tem uma tecnologia interessante. E do outro lado, a gente tem alguns que estão crescendo muito rápido e têm acesso ao produtor. E ele pode agregar mais produtos dentro da plataforma. Então, esse para mim é ideal, né? Porque aí aquela startup que está sofrendo, né? Não tem cash flow, não tem capital para sobreviver, pode ainda sobreviver dentro de uma coisa que está crescendo mais rápido e ver se a solução pelo menos sobreviver e ter um mercado, né? Chegar no mercado. Usar a tecnologia para expandir, né? Eu acho que isso pode acontecer bastante. Já aconteceu algumas aqui no Brasil agora, né? Mas... Sim, o próprio Seeds, né? Já fiz 3 aquisições, né? Nos últimos... 3 aquisições? Foi a Gaivota? Foi Atomic, Perfarm e Gaivota. Ah, legal. Então ele está criando um portfólio ali dentro. Sim, não, porque tudo agrega mais valor para a plataforma dos Seeds, né? Porque ele traz mais informações, mais dados e um portfólio de produtores. Então cada um tinha um base de cliente que agrega, né, tudo, e hoje pode fazer mais vendas para o mesmo produtor, vai vender várias soluções para ele, né? E aumenta o escopo de trabalho deles também, né? Uhum. Legal. Bom, a gente anunciou aí recentemente uma parceria, né? Acho que não sei se todo mundo ficou sabendo. Todo mundo fica perguntando, mas qual a relação entre Rural e Yield Lab, né? Então a gente fechou essa parceria. A gente já tinha... de uma forma sem ser oficial, informal, né? Informal. E a gente fez uma formalização disso recentemente com o investimento do Rural no GP, né? Que é o próprio empresa do Yield Lab Latam. Então você é o parceiro, né? Partner, sócio nosso no próprio gestor. Então esse dá várias vantagens, né? Você tem a ajuda e a visibilidade de um VC que é mais tempo no mercado, né? Maior, tem, né? Tem um portfólio grande, tem visibilidade também global, né? Você sabe o que está acontecendo em outros continentes. Para a gente tem uma grande vantagem que você está fazendo um trabalho mais early stage, né? Base de trabalho, que é muito trabalhoso, né? Às vezes não tem como fazer tudo isso para um fundo. E você tem a parceria com a Arara Seed, que é uma plataforma de crowdfunding. Então, tudo isso, ele espalha a nossa capacidade de ver e achar o melhor startup.
dá uma segurança para você investindo num startup sabendo, quando a gente também avalia junto com você, fala, não, eu acho que esse vai crescer e vai ser interessante para os fundos que não são do agro, né, no Série A, Série B. Então, esse tira um pouco do risco de você investir em coisas que pode parecer legal, mas a gente sabe que talvez um fundo que não é do agro não vai querer aquilo. Então, ajuda os dois lados e trabalhando junto, acho que é mais produtivo, né? Sempre... do meu lado, assim, acho que a troca do deal flow é super importante. Ter você ajudando a gente na validação das teses também, pô, agrega pra caramba, você é um puta conhecimento. E a gente, iniciando agora esse processo, a nossa ideia é ser mais assertivo do que pensar só em espalhar os investimentos agora. Então, a gente quer... acho que uma coisa que vocês fazem muito interessante, que é o Scale Up, que você comentou aqui, que é uma coisa que a gente está fazendo também com nossos investidores, cara, a gente tem que preparar você, principalmente depois que a gente fez essa rodada nos Estados Unidos agora na World Agritech Innovation Summit, ficou muito presente para mim que as startups brasileiras não se preparam para a internacionalização. Então, uma coisa que eu voltei e falei para todo mundo lá do nosso portfólio, falei, galera, vocês têm que se preparar, porque a única diferença entre a tecnologia brasileira e a tecnologia americana é que eles são valorizados em dólar e a gente é valorizado em real. Sim. Então, a gente tem que se preparar para ser uma ferramenta que atende o mercado brasileiro, mas também atende o mercado internacional e que se venda e que se mostre para o mercado de igual para igual, porque eu fiquei impressionado lá na feira que um cara virou para mim e falou assim, tem uma empresa americana que todos os programadores dele estão no Ceará. Ele não usa ele não usa ninguém brasileiro. Então, assim... Aqui não falta tecnologia, aqui não falta criatividade, acho que sobra criatividade. O que falta aqui é conhecimento de venture capital. Não tem sofisticação na hora de fazer uma captação. Lá fora eles estão muito mais acostumados, porque eles vivem nesse ecossistema tem aceleradores, tem apoio, tem tudo isso e deixa eles muito mais sofisticados na hora de captar dinheiro. Se você vê lá, eles sabem captar, fazem um pitch, então é bem mais sofisticado. O problema aqui é que você tem ideias muito legais, você tem mercado muito legal, na hora de captar dinheiro com fundo que é sofisticado, ele olha para aquele empreendedor e fala, não, esse cara é muito verde ainda, ele não sabe como funciona, os termos, tudo isso tem que aprender. Então, Afasta, né? Afasta. Tem que ser mais sofisticado. Na hora de apresentar para um fundo, né, grande lá fora, você tem que saber muito mais sobre venture capital do que... Não, e acho que pra gente, além de ter essa troca de conhecimento muito grande, né, porque a gente acaba sentando todos os dias junto ali, conversando muito, acho que pro amadurecimento da própria Rural é super importante. E aquilo que você falou, a gente acaba ajudando você no mapeamento das empresas mais novas e também na validação. Algumas validações, para quem não conhece, a Rural Ventures ela é formada por 5 sócios, dentre eles 3 sócios ali focados no agro, que tem fazenda, tem silo, tem empresas do agro, onde nós conseguimos fazer as validações das POCs dentro da própria estrutura da Rural. Então, acho que isso se diferencia um pouco do fundo tradicional do mercado hoje, que basicamente olha os números e olha o pitch, o modelo, né? de negócios. Para a gente também que para cada 100 startups que a gente olha, a gente investe em 1%. 1%. Aquelas 99, às vezes, o motivo de não investir é porque é muito cedo. Sim. Aí, nesse caso, passa para você ajuda, acompanha, tudo, tenta testar no campo e esse ajuda nosso trabalho também, porque a gente está... desenvolvendo um deal flow, né? Um pipe que vai ter deal flow mais para frente, né? Você me passa a fruta madura, a verde, eu vou amadurecendo, e quando tiver boa, você vai lá e pega isso. Exatamente. Muito bom, muito bom. Não, pessoal, aproveitando que esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, que o Kiran acabou de comentar aqui, que é uma plataforma de crowdfunding focada somente no agronegócio. Nós temos uma rodada em aberto lá ainda que é da Agroboard. Se você quiser conhecer, é só acessar www.araraseed.com.br. Kiran Gatlam, acho que é isso, cara. Obrigado aí. E falar do nosso curso, né? Você quer falar sobre isso? Que vamos falar. Um dos projetos, né, que a gente tem é tentar ajudar o mercado a fazer esse fundraising, né?
basicamente é preparar, fazer o pitch, né, fazer a apresentação e conectar com as pessoas certas, não na hora que você está precisando do dinheiro, não quando está acabando, né? Tem que fazer bem antecipado e ter um relacionamento para... Exatamente. Né? Para você, startup que está nos escutando, acabou de falar que o Kiran acabou de comentar, bem lembrado, Kiran. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso curso, acesse ruralventures.com.br/cursos. A gente vai oferecer um curso especial para 20 startups, é isso? Eu acho que 25, talvez. 20 startups. Dentro do agronegócio, a gente vai validar a tese, vai ajudar você na construção do pitch, no go-to-market, no go-to-VC, na verdade. Go-to-VC, go-to-funding. Go-to-fundraising, para ajudar a vocês se prepararem para conversar com todo esse ecossistema que fala sobre investimento no mercado de agritech. A gente quer auxiliar com que as empresas, principalmente nesse momento de maré baixa, né, tenham, vamos dizer assim, robustez e conteúdo para apresentar para essas empresas. Né? A ideia é avaliar a tese, né? Ver se, essa tese é interessante para o VC ou é mais para um pequeno, média empresa, né? Porque primeiro normalmente cria muito dúvidas, né? Será que esse modelo, por que o VC não gosta? Então, identificar primeiro que sua tese encaixa bem, porque o VC ele tem um prazo curto, né? De investir e sair. Então, se esse modelo não encaixa nesse modelo de VC, então esquece, não vai para frente. A gente também vai falar igual o gringo fala, que se é sim, é sim, se é não, e para não deixar também você... E dar um feedback, né, mais construtivo, falar, não, você tem que pivotar isso, mudar isso, e também avaliar, falar, quanto você está... Dá um score, né, a ideia é isso de... score. Dar um score no final, você está... pronto para fazer fundraising ou não? Qual o seu score? Está em 7 de 10, vamos dizer Se você não chega no 7 de 10, não está pronto. Melhor pronto. Esperar e mudar algumas coisas. E você está em 5, 6, você está quase lá, mas tem que melhorar algumas coisas. E se está abaixo de 5, é melhor repensar a tese. E é como o Kiran falou, né? Não quer dizer que você tem uma startup que não está pronta para o mercado. Não está pronta para o Venture Capital, isso, né? Assim, para a rota do Venture Capital, mas a gente vai ajudar a direcionar você que seja para o Corporate Venture Capital, seja para o mercado de crowdfunding mesmo, para que a sua startup consiga ter vida e consiga colocar seu produto na prateleira do mercado, né? Kiran, acho que é isso. Obrigado pela contar um pouco da sua história, principalmente da YieldLab. Para quem não conhece a YieldLab, yieldlab.com.br yieldlablatam.com yieldlablatam.com. Acessem lá, tem todas as informações sobre o que a YieldLab faz, como ela atua no mercado. E se você quiser entrar em contato com o Kiran, é só entrar no LinkedIn, Kiran Gartland, não existe outro. Único. No Brasil não existe, mas na Irlanda tem muito. E acho que é isso, né, Kiran? Você quer deixar um recado pro pessoal? Eu acho que é isso, a gente está aqui para ajudar, né, a desenvolver market making, que a gente fala, que é de ajudar o ecossistema, criar esses relacionamentos que vai deixar todo mundo, ecossistema mais forte, né? Sem dúvida, não, eu acho que o trabalho que está sendo realizado aqui é exatamente para isso, para ajudar com que esses caras consigam chegar mais longe. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Rural Ventures, é ruralventures.com.br. Pessoal, muito obrigado por participar desse nosso 58º episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer aos nossos amigos e ouvintes e aproveito para que nos sigam no Instagram, rural.ventures, e também fique ligado no bmc.news. O YieldLab Latam também tem Instagram. Se vocês procurarem lá, YieldLab Latam, você vai achar, porque também é o único, igual o Kiran Gartland. E no LinkedIn também. E no LinkedIn também. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana.